Olá pessoal, eu sou a Prof. Karina e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão de raciocínio lógico. Então o objetivo desse exercício é a gente determinar o valor de x nessa sequência lógica aqui desse círculo. Sempre que você vai resolver um exercício de raciocínio lógico, você tem que testar hipóteses aqui até encontrar realmente qual é a relação entre os termos. Então, primeiro a gente observa que os termos desse círculo são estranhos, parece que nenhum deles faz sentido. Eu poderia testar aqui a soma, 4 para chegar em 27, só que daí não vai ser a mesma para o próximo, não vai acontecer desse lado, então não é soma. Poderia ser subtração, mas os números aumentam, né? Então, de cima para baixo, de baixo para cima, eles também não dá para diminuir, não acontece. Poderia pensar em multiplicação, talvez, 4 por 27. Será que tem alguma multiplicação que vai resultar 3 vezes alguma coisa que vai dar 3.125? Então, aparentemente, também não. Eu posso agora, já que eu tentei ao longo do círculo, eu posso tentar analisar termos que estão um à frente do outro, os opostos. Será que vai ter alguma relação? A gente tem aqui o 3.125 de frente com o 5, então o 5 é o oposto, né, o que está no lado oposto. O 256 aqui com o 4, 3 com o 27. Então pode ser que eu tenha alguma relação aqui. Será que tem algum número que eu vou multiplicar? Que um pelo outro que vai chegar nesse resultado, né? E quando você vai resolver uma questão assim que envolve raciocínio lógico, algumas relações matemáticas você já tem que conhecer. As potências são um exemplo. Então, se eu conheço algumas potências, eu já observo aqui o 3 e o 27 e eu já vejo que tem alguma relação entre elas, né? Que seria que 3 ao cubo é igual a 27. E a partir do momento que eu encontro uma relação, eu posso tentar aplicar a mesma ideia nas outras. Será que se eu fiz 3 ao cubo, será que eu poderia fazer então o 4 com 256, 4 ao cubo? Será que 4 ao cubo vai ser 256? Então, se eu fizer aqui 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4, eu vejo que isso é 64. Aí a gente percebe que 4 ao cubo é 64, não dá o 256. Então, a relação não é pegar o número e elevar ao cubo. Porque a gente vê aqui que o 3... que é a base, é exatamente igual ao expoente para dar o 27. E aqui a gente não tem essa relação, são números diferentes, mas e se eles fossem iguais? Será que se a gente fizesse 4 elevado à quarta, daria o 256? Então, eu já fiz o 4 ao cubo, que é 64. Para eu fazer o 4 à quarta, eu tenho que multiplicar por 4 mais uma vez. Então, 64, que é aqui, vezes 4. Que vai dar exatamente 256. Então, agora eu posso pensar que a relação é o número elevado a ele mesmo. Então, vamos testar aqui o 5. Quanto será que daria 5 elevado a 5? Então, se eu fizesse 5 elevado a 5, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Então, se você fizer essa conta, você vai ver que dá exatamente 3.125, que é o número que a gente tem aqui. Então, a relação que a gente tem é o número elevado a ele mesmo, que vai dar o que está no seu lado oposto. Então, a gente tem 3 elevado a 3, que dá 27, 4 elevado a 4, 256, 5 elevado a 5, 3.125. Então, a gente já encontrou qual é a lógica de construção desse exercício aqui, desse círculo. E como a gente tem o 4 aparecendo duas vezes, a gente poderia pensar que é o 256 aqui também. Mas a gente tem uma relação entre o número, que é a potência, e o seu resultado. Então, aqui, ó, eu tenho número, que vai ser elevado, né? Um sim, um não. E resultado. Então, esse 4 que tá aqui, que é o oposto do x, ele é resultado da minha potência, e não número que vai ser elevado, né? E a gente não tem nenhuma outra repetição aparecendo aqui no círculo. Então, eu tenho que concluir que esse 4 é um resultado e não um número que vai ser base da potência. Esse 4, então, é resultado. Por isso que no lugar do x não é 256. E aí agora eu tenho que pensar, qual será que é o número, qual será que é a potência que resulta em 4? Né? E a única potência que existe que resulta em 4 é o 2 ao quadrado. Então, o número que teria que vir aqui no lugar do x é o número 2. Então,
x igual a 2. Então é isso no vídeo de hoje. Se gostaram desse conteúdo, assistam outros vídeos no canal. Obrigada e até a próxima!